Olá pessoal, você está no canal das Antigas 80, meu nome é César e hoje você está num vídeo de opinião, sim, opinião sincera, mas opinião sobre o quê? Sobre um amplificador clássico feito pela Gradiente lá na metade dos anos 80 para a linha Exotec. Seria o amplificador ou o amplificador integrado, na verdade o único amplificador integrado que a Gradiente fez para a linha Exotec, mas com relação à amplificação seria o amplificador mais simples que a gente tem. Ah César, mas não tem um RC2? Sim, o RC2 seria o receiver mais simples. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu vou falar vários pontos positivos, alguns pontos negativos sobre o IA2 Exotec, um amplificador, como eu disse, feito pela Gradiente lá nos anos 80. Bom, então é isso, alguns recados. Primeiro recado, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, como eu estou fazendo aqui, lives batendo papo, respostas de sábado, curiosidades, dicas. Temos o setor de membros também, onde eu mostro curiosidades ali, dicas onde a gente não pode... Tudo que eu não posso mostrar no canal aberto, eu mostro ali também. Então tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece, né, já de cara, deixar o like para ajudar. Outra coisa é que você não vai escutar ele tocando, então você não vai saber se ele toca bem, porque por vídeo, pessoal, a gente não tem como ter uma noção se ele está tocando bem, se ele não está, né? É bem complicado. Só você escutando o equipamento pessoalmente é que você vai sentir aí o som que ele pode te dar, correto? Esse IA2 tocando e uma potência tocando em vídeo é a mesma coisa, você praticamente não vai ter uma sensibilidade por vídeo escutando. Então você não vai escutar ele tocando e nem vai ver ele atuando ligado, ele vai ficar quietinho, paradinho aqui, estático na nossa frente, correto? Eu não sei se eu já fiz ou se eu já postei o vídeo de conhecendo o IA2, tá? Se tiver feito, ele vai estar aqui na descrição, mas eu já fiz um vídeo comparando esse equipamento com outro igual a ele, vai estar na descrição. Já fiz um vídeo comparando esse equipamento com a base da onde a Gradiente tirou para fazer esse equipamento, que seria no caso o Mod 166 da linha Compo, vai estar na descrição. E outros vídeos onde esse mesmo equipamento já apareceu aqui no canal, vão estar aqui na descrição para você conhecer um pouco ele aí, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, vamos iniciar com os pontos positivos e depois eu vou com os pontos negativos. Claro que eu preciso avisar que cada ponto positivo, cada ponto negativo vai ter o seu porém, seu entretanto, né? É que a gente tem que pensar no que a gente está comparando, em equipamentos dos anos 80 ou comparando com alguma coisa novo, moderna. Difícil, né? É difícil de colocar pontos positivos. Se eu fosse comparar esse equipamento com qualquer coisa feito novo, né? Ele só tem pontos positivos. Mas a gente pega um total aí, digamos assim, pega tudo que a gente conhece de equipamentos e vai tentando colocar os pontos positivos e os negativos, e como disse, eles têm os porém. Então vamos lá, vamos de início aqui já para os pontos positivos. Ponto positivo número 1, certo? É um aparelho bonito? É um aparelho bonito, tá? Na minha opinião, ele é um aparelho bonito. Muita gente acha, não, essa cor que a Gradiente usava não é legal, poderia ser prata. Muita gente pega esse equipamento e transforma ele em prata, apesar do pai dele, né? A base dele, 166, ser prata, transformam linha Exotec, né? Linha Exotec, certo? Em equipamentos prata, uma coisa que eu não concordo, eu acho totalmente errado, mas, né, cada um faz o que quiser. Você descaracterizar um equipamento, é mesmo que pintar um Fusca 1950 de violeta metálica ou de camaleão, né? Não existe, não tem como. Então, na minha opinião, você descaracteriza. Mas isso, cada um. Então, eu realmente acho o equipamento original, eu prefiro o equipamento original e realmente eu acho um equipamento bonito, certo? Se você for comparar, óbvio, com o equipamento escovado, claro que o escovado hoje em dia tem um chamariz muito maior. Mas se você pensar, o escovado ele é simples, né? Serigrafia preta. Aqui a gente tem vários detalhes, né? Detalhes além do escovado, certo? Que é o que? Você tem essa pintura no grafite, você tem aqui a parte escrita em vermelho, toda a serigrafia de função e o gradiente em branco. Claro que esses equipamentos eles já perderam, mas ele tem um detalhe que aqui é azul, certo? Todos os pontos aqui, ó, os marcadores, né? Eles são em azul aqui, esse azul ele desbota e vira branco, certo? Mas originalmente ele é azul. Aqui você tem um acabamento em vermelho também, ó, bem legal, né? Então realmente ele tem essas abas aqui maiores por causa de uma discussão que a gente tem aí, tá? Mas é porque
essas abas aqui tem a ver com a grade ter comprado a Polivox, tá? Então você tem um equipamento relativamente bonito, né? Como eu disse, se for comparar com o equipamento com o 166 escovado, aí sim a gente pode pensar, puxa vida, né? O escovado tem aquele chamariz, aquele atrativo, mas se você for pensar a linha inteira, tudo com todos esses acabamentos, esses detalhes, ele é sim um equipamento bonito na minha opinião, tá? Então ele realmente tem o charme dele e ele é um equipamento bem bonito. Segundo ponto positivo, os potenciômetros, né? Aqui a gente tem já um equipamento da metade para o final dos anos 80. Apesar da base dele ser um equipamento lá dos anos 82 tal, né, que é um 166, mas ele já é um equipamento já anos 80, e ao contrário dos concorrentes, ou na verdade dos equipamentos que vieram antes dele, né, da linha Assist One, esse tipo de coisa, eu gosto muito dos potenciômetros, tá? Cara, os potenciômetros são muito lisinho, ao contrário dos potenciômetros mais antigos, por eles serem maiores, né, e aí tem mais sujeira, mais risco de oxidação e tudo mais, então ele é meio duro. Aqui não, cara, isso aqui é muito lisinho, ó, muito sensível, muito legal mesmo. Então, na minha opinião, tanto o de chave, apesar do de chave estar lá dentro, né, mas ele é bem justinho, certo? Aqui também bem justinho, pena que aqui ele não tem o center, ó, ele não tem o center lock, esse aqui é um ponto negativo, né, não ter o center do zero, tá? Ele é liso, totalmente liso. Mas sim, na minha opinião, os potenciômetros desse equipamento aqui, eles são mais sensíveis, bem mais interessante até mesmo do que o equipamento que veio depois dele na base, né, que seria um 246, aquele chaveamento de escalonado. Eu prefiro um lisinho aqui, porque ele é bem lisinho, bem sensível mesmo, bem legal. E eu particularmente gosto bastante dos potenciômetros. Bom, o terceiro ponto positivo é que ele tem uma boa potência, né? Eu não gosto de falar potência no meu canal, o pessoal sabe disso, mas tipo 30 watts RMS é uma potência bacana. Você toca com esse equipamento aqui, toca a festa com ele, né? Então sim, ele tem uma potência que é suficiente para você curtir um bom som aí, tanto lá nos anos 80 residencial como hoje. Hoje, se eu pegar um par de caixa profissional e botar ele para tocar, ele vai tocar tranquilamente. Claro, tem seus limites, mas sim, quando a gente fala que é 30 watts ou 38, se eu não me engano, as pessoas se assustam. Poxa, só 38? O meu tem 5 bilhões, né? Mas 38 watts aqui é uma potência que é muito boa e realmente é um equipamento bem forte, por ele ser o top dessa geração estreitinha, mas... E aí você pode comparar lá com o anterior, que é o 166, vai ter o vídeo na descrição, mas sim, ele tem os pontos positivos que o 166 tem de negativo, né? Então, boa potência. Outro ponto positivo, na minha opinião, que ele é completo de conexão, certo? Como disse, por a Gradiente ter pego para jogar na linha Exotec, um amplificador básico para a linha Exotec, mas é o amplificador top da linha Compo, quer dizer, top entre aspas, da linha fininha, né? Porque você tem lá o 76, o 86, o 126 e o 166. Então ele é o top desses fininhos. Depois disso, só o 246, que é o grandão, e o 366, né? Então, como ela pegou esse equipamento para ser utilizado lá na linha simples da Exotec, puxa, é um equipamento que é bem completo. Você tem 2 tape decks, você pode ligar nele, certo? Você tem conexão para microfone, coisa que eu sou contra, né? A pessoa que acompanha meu canal sabe que isso aqui para mim é um ponto negativo, o microfone, mas eu vou falar sobre isso aqui no ponto negativo, mas eu acho que esse microfone ele é pior no 166. Inclusive eu já fiz opinião sincera do 166, vai estar aqui na descrição, tá? Então é um aparelho bem completo. De conexão aqui você tem tudo, né? O que você quiser conectar nele, 2 tapes, o equalizador, o sintonizador, o amplificador, o CD player, o computador, você pode conectar aqui, tá? Então é um equipamento bem completo para o nível dele, é um equipamento bem completo de conexão. Bom, outro ponto positivo dele é ser compacto, né? Ao contrário de um 246 que ele é grandão, ou no caso dos equipamentos da linha Exotec, o H2, óbvio, né? A gente tem lá um equipamento com muito mais potência, é outro nível de equipamento, mas ele ser compacto, para a linha Exotec é um ponto positivo porque todos os outros equipamentos eles são compactos, né? Se você for pegar o tuner, é bem do mesmo tamanho, o equalizador do mesmo tamanho. O tape deck acho que é um pouco maior, tá? Mas eles têm aqui um padrão e isso deixa o sistema bem com um visual bem legal, né?
Ao contrário de você ter um equipamento grandão, um pequeno, um grande, um pequeno, aqui você tem um padrão, né? Se você pôr o IA2, o E2 e o T2, eles têm esse padrão do mesmo tamanho, e isso para mim é um ponto positivo. Outro ponto positivo é meio contraditório, digamos assim, muita gente acha que não é, mas outras pessoas, eu acho que é ele ter todos os fusíveis, certo? Ele tem fusível de caixa e fusível de fonte, e todos esses fusíveis serem, no caso, internos, né? Para quem acompanha meu canal sabe que quando tem fusível externo, eu às vezes ponho como ponto negativo, porque o fusível, né, é uma proteção, certo? E se você, como toda proteção para qualquer coisa, se você não sabe utilizar, você estraga mais, no caso o equipamento, do que acaba solucionando os problemas. Então ele ter os fusíveis internos quer dizer o quê? Só quem sabe o que está fazendo vai ir lá e mexer nos fusíveis. Quando o fusível é externo, a pessoa fala assim, poxa, não preciso abrir o aparelho, é só tirar aqui e pôr um prego. Aí você destrói o equipamento. Então equipamentos que têm fusível externo, a chance de você ter um equipamento que passou um curto e derreteu placa é grande por causa desse detalhe. Então sim, fusível interno, né, como ele tem aqui 2 fusíveis, um para cada canal, lembrando, o fusível é para proteger as caixas, né? E para proteger do curto não continuar aqui. Não é para proteger o amplificador. E você tem o fusível de fonte, então eu acho muito bom eles estarem internamente, tá? Outro ponto positivo é o manual. Um manual bem completo. Porque a falha, assim, digamos, dos anos 70, dos equipamentos nacionais, é justamente isso. Você tem as marcas concorrentes como Quasar, como Tonos, como outras marcas, o Polivox mesmo, que os manuais eram provisórios, né? Então, já nos anos 80, isso foi solucionado, e aí você tem um manual já mais completo, com todas as funções, com todos os detalhes, com dicas, com tudo mais. Então, é um manual mais completo. Se você pegar manual, como eu disse, dos concorrentes lá dos anos 70, era uma falha da indústria nacional lançar manual depois de 2 anos que o aparelho foi lançado, ou então manual simplesmente que nem Quasar, né? Que o manual é só uma folha, os da linha laboratório não, mas da linha Quark Series, né? É só uma folha e alguns dizeres ali, mais nada. Então sim, o manual bem completo é um ponto positivo, beleza? Bom, e um ponto positivo geral, né? Mas aí fazendo uma comparação com tudo que existe novo, cara, é um aparelho bem legal, bem bacana. Você tem os VUs. Eu não vou falar sobre o ponto positivo do VU, porque ele vai, eu acho melhor falar sobre o ponto negativo dos VUs, tá? Então você tem um sistema de conector de caixa, conector RCA. É um aparelho para que, como eu disse, para o que a gente tem hoje, é um equipamento bem legal, bem bacana. E se tiver algum outro ponto positivo de estrutura, alguma coisa que eu possa ter esquecido aqui, talvez você encontre lá no 166, que é o pai dele, né? Lá você vai ver também a diferença entre esse e o 166. Mas vamos lá, vamos aos pontos negativos agora, que eu acho mais importante. Ponto positivo número 1, VU. Por que, César, que você está falando do VU? Poxa, a gente tem o equipamento da linha Exotec, né? A linha Exotec, o H2, que é o top de linha, é VU, né? Apesar dos outros equipamentos não terem nenhum tipo de analisador, nem VU, nem LED, nada, a única coisa que você vai encontrar um LED é no tape deck, correto? Onde você tem lá uns VU fluorescente. Então a Gradiente, na minha opinião, poderia ter, né, pego o 166, que é a base desse aparelho, e em vez de manter o VU do 166, teriam 2 opções, na minha opinião. Ela poderia ter colocado o VU do 126. Como assim, César? Porque aí seria um aparelho diferente. Aqui você tem um 166 cuspido, certo? Com algumas alterações na parte de amplificação para não ter os problemas que o 166 tinha lá, que é no sistema Super A, assista o comparativo lá. Então, você já imaginou esse equipamento aqui, certo? Em vez dos VUs de LED, claro que LED na época era uma coisa legal, bacana, era diferente e tudo mais, mas o VU já estava meio que ultrapassado. Mas você já imaginou esse amplificador com os VUs do 126? Mesmo que fossem ao contrário aqui, ele combinaria muito mais com o H2, apesar de que a gente sabe, eu já comentei isso aqui nesse canal, que esse equipamento não faz parte da linha Exotec principal com o sistema H2. Mas poderia ter sido sim com VU. Eu acho que os VUs aqui, eles são ponto negativo. E também é um ponto negativo nos VUs por eles não terem um controle. Como assim, César? Bom, eu já falei na opinião sincera do 166. Cara, você
tá escutando baixinho, o VIU tá morto. Tá apagado. Você está escutando meio termo, ele tá bom. Está escutando alto, ele tá travado. Deveria ter aqui um sistema de sensibilidade do VIU para que quando eu estivesse escutando o equipamento baixinho ali, bem baixinho, o VIU estivesse atuando. E aí entra aquele ponto. Poderia ter aqui também um VIU do 246. Se a gente colocasse aqui os VIUs do 246 no lugar desse VIU aqui, que é bem mais simples, de LEDs comuns, né? Botasse o VIU fluorescente do 246, e o 246 tem um sistema de sensibilidade. Então você poderia colocar aqui um botãozinho a mais, fazer uma alteração, não simplesmente copiar um 166 e jogar aqui, né? Então um botãozinho a mais aqui, acho que até a estrutura desse aparelho tem, né, o suporte para o botãozinho. Então um botãozinho aqui de sensibilidade do VIU e aqui o VIU do 246. Combinaria com o D2, que é fluorescente também. Então, se você for pensar tudo que eu te disse aqui com relação ao VIU, eu vou citar que isso aqui é um ponto negativo. A Gradiente poderia sim ter dado um up, feito uma modificação e colocado ou o VIU de ponteiro, que também tem esse problema de ficar batendo alto, mas o do 246, um VIU de 246 aqui, seria maravilhoso. Claro que a gente tem aqueles problemas. Será que a Gradiente tinha acesso aos VIUs ainda? Será que não tinha? Porque o 246 já tinha sido morrido, já não era lançado mais. Então tem esses problemas. A gente sabe que tem esses problemas, mas que poderia sim. Então eu vou colocar o VIU do IA2 como ponto negativo. Terceiro ponto negativo, tonalidade. Mas aí tudo que eu falei que ele é uma base do 166, os problemas já vêm do 166. Então você ter aqui graves e agudos, você poderia ter graves, médios e agudos. Apesar de que a gente tem o pré-amplificador, que seria o top de linha dessa versão, pré-amplificador Power, também que não tem médios. Mas eu vou colocar como ponto negativo não ter grave, médios e agudos, tá? Como a gente está pensando só nele, se ele tivesse grave, médios e agudos, ficaria bem mais interessante, mas lembrando, como ele é a base do 166, teria que modificar toda a estrutura do 166. Então é por isso, eles simplesmente copiaram o equipamento aqui, pessoal. Essa é a verdade. Bom, continuando. Pré-Power. Poderia também fazer um sistema onde a gente conseguisse colocar ele como Pré e Power. Ele não tem saída de pré. Então, exemplo, eu poderia colocar esse equipamento aqui no lugar do P2? Poderia, se ele tivesse pré-power. Então, se tivesse uma saída de pré-power aqui separada, você poderia utilizar esse equipamento, seria uma outra opção para a linha Exotec. Em vez de usar o P2 conectado ao H2 ou ao A2, a gente poderia ter o IA2 sendo utilizado também como amplificador, por que não? E também como pré-amplificador, né, para fazer um upgrade. Exemplo, eu tenho o IA2 da minha linha Exotec. Quero fazer um upgrade da minha linha Exotec. Posso colocar o H2 ou o A2 e usar ele como pré. Aqui a gente não pode fazer isso, certo? Se você quiser fazer um upgrade dessa linha aqui, da linha Beethoven, no caso, que é a linha do um eu tenho que tirar o IA2 e pôr um pré e um power separado. Você entendeu? Então, não ter pré-power, na minha opinião, é um ponto negativo. Outro ponto negativo que eu notei aqui, que são os VUs, mas eu já comentei lá com relação ao limiter, né? Então o ponto negativo seria o limiter do VU e também toda aquela história que eu já comentei do VU, tá? Segundo, mais um ponto negativo, ele ser compacto. César, você acabou de falar que compacto é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo. Não para o IA2, tá? Não tanto para o IA2, mas é um ponto negativo para o 166, tá? Então, ele ser compacto e ele ter esse amplificador bem robusto, eu vou considerar como ponto negativo. Ele teria que ter mais estrutura para que ele pudesse ventilar e trocar calor aqui para poder manter a temperatura e tudo mais. Ele teria que ser maior, certo? Resumidamente, correto? Esse amplificador aqui, ele suga muito para a estrutura do equipamento. Esse gabinete, ele é muito bom para o 86, para o 126, mas para o 166, principalmente por causa do sistema Super A e por causa do IA2, o IA2 nem tanto, tá? Mas vou considerar que ele ser compacto e um amplificador muito forte, muito robusto aqui dentro, complica, certo? A gente compactar o amplificador, sendo que o amplificador precisa de espaço de dissipação, tá? Continuando. Ser feio. É um ponto negativo ser feio? Como eu disse no início lá, ele é bonito, mas se você for comparar com a linha prata, realmente, né? Se a Gradiente tivesse lançado uma linha Exotec prata, talvez a gente estaria falando aqui que ele não é bonito, que ele é feio, tá? E com relação à proteção de caixas,
ele ainda, um ponto negativo, ele ainda se faz proteção de caixas com fusível, né? A gente poderia ser utilizado aqui um sistema de relé de proteção, certo? Você já tem uma estrutura e tudo mais, ele poderia sim ter um sistema de proteção de retardo, né? Que é aquele negócio que a gente já liga, ele espera um pouco, não tem problema, aciona e manda para as caixas. Poderia sim a Gradiente já ter instalado um sistema assim aqui, mas existem os contras também desse sistema, tá? A gente entende também esses contras, mas seria um ponto negativo. E aqui o último ponto negativo, na minha opinião, é justamente o microfone, tá? Eu sou totalmente contra esses equipamentos terem um sistema de microfone. Se você quer ligar um sistema com microfone, quer montar um karaokê, um videokê na época, ou quer falar, usar como equipamento para feirante, essas coisas assim, a gente já tinha os equipamentos da Delta, sei lá, da CSR, né? Então, microfone, na minha opinião, essa é a minha opinião, microfone em um equipamento dedicado a áudio, a música, certo? É totalmente fora de sentido. Então eu já falei isso lá no 246, no 366, tem o opinião sincera do 366, vou deixar aqui na descrição. Só que no 246, no 366 e no 166, ter o microfone aqui, ele é pior. No 126 não é tão ruim assim. Ele até suporta um microfone, você pode utilizar sem problema nenhum, né? Não vai dar problema no amplificador. Mas nos outros que eu citei, vai. Então, para mim, essa conexão de microfone que tem aqui, ela poderia ser totalmente substituída por uma outra conexão auxiliar, né? Claro que na época a gente tinha o toca-discos, os tapes e um CDzinho, no máximo, né? Que era a moda da época, um CD player. Hoje a gente tem várias opções, tem celular, computador, videogame, televisão, um monte de coisa. Inclusive a linha AV, né, foi feita para ser utilizada na televisão, Exotec AV, né? Mas sim, eu vou considerar o microfone como ponto negativo, e eu com certeza, se fosse o engenheiro de época, ou se eu fosse recriar esse equipamento, eu recriaria ele, em vez de microfone aqui, nessa porta de entrada da chave, eu colocaria como, sei lá, vídeo 2, vídeo 1, auxiliar 1 e auxiliar 2, sim. Porque hoje em dia, falando em 2024, a gente teria muito mais opções de conexão, que eu falei lá no ponto positivo que ele é bom de conexão, mas sim, hoje a gente tem muito mais coisas para ligar num amplificador desse de áudio, certo? Mas microfone não é áudio, César? Não, mas você entendeu o que eu quero dizer. Um equipamento específico para áudio, para qualidade, você poderia ligar muitas outras coisas fora o microfone. Então, microfone em todos eles, na minha opinião, é ponto negativo. Então é isso. Hoje você viu aqui a minha opinião sincera do gradiente integrado amplificador IA2. Lembrando que eu já fiz o Conheça, vai estar na descrição. Vários vídeos, vou deixar aqui na descrição de tudo que eu comentei aqui. E aí eu vou pedir para você, o que você achou dos meus pontos positivos e dos pontos negativos? Você concorda com algum? Discorda de algum? Quer acrescentar algum ponto positivo? Quer acrescentar algum ponto negativo? Ou tem alguma história com relação a essa versão de amplificador da Gradiente? Deixa um comentário aqui, que isso é muito bom, a gente vai conversando, vai batendo papo e vai agregando informação com relação a essa geração, que é muito bom. Eu sempre falo aqui no meu canal, né, que esses equipamentos é só ferro, plástico e mais nada. O que faz eles terem hoje uma procura grande e o pessoal gostar desse tipo de equipamento é a convivência que a gente teve, e normalmente pessoas que não conviveram na época ou em algum período com esse tipo de amplificador, hoje quer um equipamento desse porque escuta as pessoas falando que é muito bom, que é muito legal, que já teve. Então a gente precisa continuar mantendo esse ciclo das pessoas conhecerem, né, esse tipo de equipamento e saber que isso aqui sim foi a gloriosa indústria nacional dos anos 70 e dos anos 80 nacional. Porque se você falar para alguém hoje, falar gradiente, o cara vai pensar em misturador de fruta. Mas olha só, né? Não esse amplificador, mas imagine uma linha System One, que eu vou até mudar aqui, eu não gosto, mas olha lá. Uma linha System One. Imagine uma linha Exotec completa. Você mostrando para um jovem hoje que está acostumado com caixinha Boombox, né? Então é isso aí, deixa um comentário, não esquece de inscrever-se no canal, ativar o sininho e não esquece também de deixar o like para ajudar.
É isso aí. Valeu. Grande abraço.